Acabou de acabar o jogo do Caxias contra o Corinthians no NBB. Com a vitória do Corinthians por 80-79. Um jogo com um quarto muito interessante pro torcedor caxiense. Mas que revela, assim, uma tônica que ocorreu em todos os jogos, cara. O que o Caxias tem que melhorar? Que é cometer o mínimo de erros possíveis. E principalmente os que eu digo, os erros bobos, que são oportunidades de pontos, que um desses acertados resultava na vitória da partida. Mas acabou não resultando. E apesar de tudo isso, não foi um jogo ruim do Caxias. Nem do Corinthians. Mas era uma vitória possível. Mas a vitória do Corinthians assim não é nada ingrato em relação ao que foi a partida. Bom, vamos dar uma olhada e vamos dar uma analisada do que foi esse jogo. Vamos começar com os times. Como é que o Caxias entrou em quadra? Começou com o Dawkins, o Léo Craveiro, o Mogi, o Diego, o Vini Chagas, o Diego Conceição. E sem o Wesley, ainda sem o Wesley Senna e sem o Rafa Oliveira. A falta desses dois jogadores fazem muita falta. Mas apesar disso, tanto Vini quanto o Léo foram um misto de umas boas opções que ainda tem que evoluir. Só que a questão do tem que evoluir fala mais rápido do que são boas opções. E não que eles não são boas opções, só que os erros pesam mais que os acertos deles durante a partida. Mas isso não exclui o fato, sim, eles têm que ter minutos, eles têm que ter oportunidades, mas eles têm que acertarem mais. O Corinthians entrou em quadra com o Elinho, o Cauê Borges, o Clark, o Hetzheimer e o Isaac. Um bom time, eu achava, como eu falei na minha análise do jogo, que era um time mais superior que o Caxias Sul. E a superioridade não demonstrou ser tão superior assim. Mas enfim, começa o primeiro quarto, o que a gente vê? A gente vê o Mogi começando bem agressivo. O Mogi é aquele cara que ele foi contratado para ser o ala infiltrador, o ala que busca pontos. E teve partidas que ele não conseguiu desenvolver bem essa função. Foi muito difícil, foi muito árduo. Não que ele não tentou, mas ele não deu o resultado que a gente esperava e o que ele foi contratado para fazer, diferente dessa partida, que ele começou muito bem, ele foi muito agressivo e sim buscando esses pontos. A gente viu também após o começo com os erros do Corinthians, o Corinthians começa a acertar o jogo depois de um determinado tempo. O Caxias faz alguns pontos, mas o Corinthians se ajusta, se adequa, arruma o seu time e começa a melhorar. O Caxias se encontra no jogo coletivo, uma coisa que infelizmente não foi a tônica do jogo todo. Aconteceu, mas poderia ser mais frequente, poderia ter uma intensidade maior, uma duração maior durante o jogo. Mas aconteceu. O Hetzheimer dominando o garrafão, que esse é um cara difícil, ele foi bem em alguns momentos até derrubando bola de 3. É um jogador duro, é um jogador muito bom, é um cara que é titular. Na maioria dos times do NBB ele seria até pro Caxias um jogador muito interessante. Hoje eu ainda prefiro o Senna, tá? Mas tu ter o Hetzheimer é um cara bom. E porque o resultado que ele entrega em quadra demonstra essa qualidade e o que eu acredito dele. Olha, agora vamos falar alguma coisa que o Caxias tem que melhorar, hein? O lance livre. Olha, é inacreditável como erra lance livre a equipe do Caxias. Então, esses pequenos erros, é que nem eu falei, uma bola de 2 pontos, ter acertado, 2 pontos de lance livre, ou até muitas coisas poderiam ter culminado na vitória, e esses pequenos erros bobos, erro de lance livre do Vini Chagas, sem o lance do do Vini também, que é ridículo, que ele recebe a bola livre perto do garrafão e sem marcação. E ele poderia ter dado um passo para ficar mais perto do garrafão. Mas enfim, ele fez uma coisa também que não foi ruim, foi arriscar a bola de 2, porque ele estava numa posição muito privilegiada e errou. Foi o único que errou? Não foi o único que errou. Houve muitos erros, ou erros bobos que pelo resultado final poderiam ter dado a vitória do Caxias. O Caxias é um time que erra demais, é inacreditável. O Corinthians também errou, tá?
Mas é que o Caxias é o histórico de errar durante a temporada. E termina o final. Terminou. E com esses erros, o final do quarto terminou o Caxias errando demais. Muitos perdendo muito pontos. E o Corinthians no final do quarto conseguiu, fez uma coisa que eles conseguiram explorar durante o jogo, que é um contra-ataque forte, com velocidade, a ponto de não dar tempo do sistema defensivo se armar, dando espaço para o Caxias contra-atacar, o Corinthians contra-atacar e fazer ponto muito fácil. E isso eles foram muito eficazes e fizeram. Os melhores destaques da partida, eu digo, foram o Dawkins pro lado do Caxias e o Hetzheimer pro lado do Corinthians. O Mogi merece uma menção, assim como o Elinho merece uma menção aí nesse primeiro tempo. Mas eu ainda pontuo esses caras como foram melhores. Terminou 22-16 pro Corinthians, né? Começa o segundo tempo, o que a gente vê? O Corinthians começa a abrir a distância da vantagem, começa a pontuar mais. O Caxias não trocou alguns jogadores que não estavam dando certo durante algum momento. Isso aconteceu pro jogo. O que eu digo? Léo Craveiro e Vini Chagas. Principalmente Léo Craveiro. E o Vini Chagas também. Mas eu digo por quê? Porque o que ele se propõe a fazer ofensivamente não está dando certo. E num jogo onde claramente os pequenos erros não deram os pontos que poderiam culminar na vitória, eu acho que era o Rodrigo demorou para trocar. E com o banco, quando o jogo é em Caxias, o banco de reserva tem mais jogadores, porque o custo é menor, não precisa pagar via. Quando vai para outro estado, jogar fora do estado, leva menos jogadores para um custo operacional menor. Sim, essa é a realidade do basquete brasileiro para os times de pequeno e médio orçamento da temporada, com os orçamentos menores. Sim, é uma questão de economia. Só que quando tu joga em casa e tem o teu banco completo, por que tu não testa? Ai, tá perdendo. Ai, a gente estava perdendo. Sim, estava perdendo. Ah, não sei como é que. Ah, mas a gente pode ser que eles não entregavam o que a gente precisava. Bom, os titulares não estavam fazendo isso, não estavam fazendo os acertos necessários. Por que não dar uma chance para os reservas? O Vitor Borges entrou em algum momento, diferente de alguns jogos que ele entrou muito bem, ele não foi muito bem nesse jogo, entregou muitas faltas, não foi eficaz no ataque. Mas o Gabriel entrou bem. Não, o Elias, perdão, o Elias entrou bem. O Elias entrou bem, fez ponto, armou bem e teve um bom segundo quarto que não teve o mesmo número de minutos que teve no resto da partida. E foi muito bom. Até o momento, nesse quarto, se eu não me engano, que entram. O único titular do time, se eu não me engano, é o Conceição, o Diego. Ou o Mogi, se eu não me engano. E é excelente, porque eles, minimamente, tá? O jogo fica mais rápido, mais dinâmico, com uma proposta de passe, de velocidade, de transição veloz, que acaba dando um pouco certo, mas não é muito explorado. E por que não dá? Pô, tinha o Contreiras ainda no banco, tu tinha o Matias no banco, o Diogo Machado, se eu não me engano, no banco. Os jogadores estão lá para enfeitar, não estão jogando. É triste ver isso, tipo, possibilidades, mas enfim. Vini Char. Corinthians e o bom jogo da assistência, porque o Elinho, olha como o Elinho é um excelente armador e como ele faz muito bem às vezes de armador como sendo o cérebro pensante do time. Quando não tem possibilidade de jogo, ele busca fazer o ponto, ele busca ficar livre para poder chutar a bola. E consegue. Esse cara, eu já vi convocações que eu achava, até na Copa do Mundo que teve esse ano, tá? Da seleção brasileira, que é comum tu chama vários jogadores, vai treinando, vai cortando. Porque tu vai conhecendo. O Elinho não saiu no primeiro nem no segundo corte, eu acho que foi só no terceiro. Eu não concordei, porque os que estavam saindo antes para mim tinham mais qualidade do que ele. Continuo achando. Mas vendo isso, tu vê que não, realmente é um excelente armador. É um bom armador. Destoa da média normal. Então, não é um cara ruim e sim foi muito bem. E o Caxias, o que acontece? Erro nas escolhas de ataque. Em vez de buscar a jogada mais simples, o ponto mais fácil, não. Tu busca algo que tu acha que vai abrir mais espaço para poder
conseguir derrubar, mas o simples às vezes é melhor, e por isso que eu acho que um Cauê Verzola nos facilita, faz muita saudade esse cara que busca a jogada simples, a fácil, a mais segura. E não digo que o Dawkins não faça isso. Talvez não é ele não faz isso porque ele não quer fazer isso, não. A leitura do Cauê buscava esse jogo mais simples. O Dawkins busca também munir os outros jogadores com a melhor oportunidade de construir ponto. Só que quando a bola fica demais nas mãos dos alas, isso é muito comum no Caxias. Às vezes eles não escolhem o jogo mais seguro. Talvez a inexperiência desses jovens possa dizer muito alto, sim. Mas infelizmente isso acontece. O que eu destaco nesse segundo tempo? O Mogi por parte do Caxias e o Elinho por parte do Corinthians. O Mogi foi muito importante. Além de fazer ponto, ele deu muita assistência. Buscando jogo com pivô. Foi bem interessante. Terceiro tempo que a gente viu uma boa defesa e dobras do Caxias no início do jogo. Terminou 42-38 pro Corinthians. Boa defesa, os erros demasiados no lance livre do Caxias continuam. E o resto é a mesma tônica do jogo. O Corinthians sendo mais efetivo, o Caxias errando, mas enfim, os pontos chegando. Terceiro quarto, o que eu vejo? Eu vejo o Diego Conceição muito bem e o Elinho também, destaque da partida, que termina o terceiro quarto, 61-56 para o Corinthians. Chega o nosso quarto. O que a gente vê, cara? A gente vê um Caxias tirando a vantagem do Corinthians, essa ampla 4, 5, 6 pontos. 5 pontos que o Corinthians tem. O Caxias tira com facilidade. Mas demora muito para passar à frente do Corinthians. E quando passa, não consegue manter essa vantagem. Caxias faz muitas faltas. Ele entregou muito ponto por causa das faltas, mas o Corinthians também fez muita falta nesse último quarto. Mas, sabe aqueles erros que podem ser evitados? Não foram evitados. E erro de lance livre, erro de pontuação, excesso de falta. E apesar do Corinthians não ter aproveitado muitas faltas que o Caxias deu, mas isso acaba pesando mal. E o Corinthians também estava errando demais. Mas no final do jogo o Caxias estava ganhando de 78-77 no final do jogo. Entregou algumas faltas, não aproveitaram, mas isso impediu que nos momentos finais o Corinthians ultrapassasse, deixando o jogo a 80-79. Não foi um resultado injusto. O Caxias não jogou mal, tá? Apesar de tudo isso que eu pontuei negativamente, essas são as coisas que eu acho que tem que melhorar. São pontos que o Caxias tem que melhorar para buscar a vitória. Porque foram esses detalhes. O jogo foi decidido no detalhe. E apesar de também ter errado, como o Corinthians errou menos, eles acabaram levando a vitória. O Caxias é aquela coisa, uma cesta de 2. Que eles tivessem acertado, mas a partida podiam ter dado resultado na vitória. Não foi o que aconteceu. Próximo jogo agora é quinta-feira contra o Pinheiros. Vamos torcer pela vitória. Não, Pinheiros eu tenho que ver, assim, é um time que eu não sei como é que ele tá na temporada, mas é um time normalmente de metade de tabela, buscando, ele é um time emergente, tá? Ele não é do time da parte de baixo, ele é da média buscando ascensão. Vamos ver como é que vai ser. Tomara que o Caxias consiga ganhar. Nona derrota, isso é muito complicado. Era um jogo que poderia ter vindo, acabou não vindo, mas isso é aquela coisa, é um time que tem que corrigir os seus erros. E tá acabando o primeiro turno, hein? Até agora não conseguiu ajustar, vai ser um momento difícil, mas essa classificação por enquanto está acontecendo, mas parece que ela ainda é do Caxias, mas parece que a não classificação está começando a bater na porta.
Então, muito obrigado por ter assistido. Então, vamos ver o resto da semana como é que vai ser os gaúchos. União Corinthians também joga essa semana, se não me engano já joga amanhã. Infelizmente, jogo sem transmissão. Obrigado por ter assistido. Valeu.